E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu contei com a colaboração do pessoal lá do grupo Banana Fish Brasil no Facebook. E eu fiz uma enquete, eu fiz um compilado dos diálogos mais interessantes, os diálogos mais importantes entre o Ash e o Wade. E eu fiz uma pequena enquete para o pessoal me ajudar a escolher quais são os diálogos mais importantes, os mais relevantes que a gente teve até a primeira parte do anime. Que isso fique bem claro antes que alguém faça esse tipo de comentário aqui. A gente pegou apenas os diálogos que aconteceram no anime, porque eu sei que existem alguns outros diálogos bastante importantes que não aparecem aqui. Então os diálogos do mangá que não foram adaptados foram desconsiderados. E também são apenas os diálogos que estão presentes na primeira parte do anime até aqui no episódio 12. Então, em ordem decrescente, segundo a vitória da enquete, segundo os pontos que eles fizeram na enquete, o primeiro diálogo é um que aconteceu aqui no último episódio, no episódio 12. E esse diálogo é o momento em que o Wade vai atrás do Ash para se desculpar sobre a briga que eles tiveram durante a noite. Por motivos de tudo que está acontecendo e do Ash estar se envolvendo em muitos assassinatos, os dois acabam brigando durante a noite e o Ash foge do apartamento. E no dia seguinte o Wade vai atrás dele em uma biblioteca e lá ele vai para se desculpar pelas coisas que ele disse. E um momento extremamente importante durante esse diálogo, depois que eles estão conversando e tudo, é quando o Wade se desculpa pelas coisas que ele disse. Então o Ash diz pra ele que tudo bem, porque ele só fugiu daquela forma porque ele sabia que tudo que o Wade tinha dito era verdade. E pra ficar aqui um pouco mais completo, o Wade disse coisas como o fato de que esse Ash assassino correndo atrás das pessoas não era bem o Ash que o Skip, ele e o Shorter conheceram, e que o Ash ele não pensava em como as pessoas que amavam ele estavam se sentindo, e isso levou os dois a discutirem e o que fez chegar a esse momento, a esse diálogo onde o Wade se desculpa e o Ash desabafa dessa forma. Em quarto lugar, a gente tem a conversa que eles têm logo após a pequena festa de Halloween que o Wade organizou. Depois que a festa meio que acabou e os dois estão ali no final de festa conversando, surge o assunto do Wade ter ou não uma namorada, e o Ash conta sobre uma menina de quem ele realmente gostou. E o Wade pergunta o que aconteceu com ela, então o Ash explica que ela morreu. Foi uma menina que tinha 14 anos quando ele tinha 14 anos, e que ela morreu porque acharam que ela era a namorada do Ash. Então o Ash fala pro Wade que o mundo em que ele vive hoje em dia já não permite para ele se relacionar com pessoas normais. E isso é bastante triste, essa conversa ela é muito triste, porque o rumo que as coisas estão tomando faz parecer que aquilo é uma despedida do Ash. Parece que ele está preparando o Wade porque os dois não podem ficar muito mais tempo perto, porque ele realmente gosta muito do Wade. Então parece que esse diálogo serviu para isso, para preparar o Wade pro que vem acontecer dali pra frente, que inclusive é uma coisa que ele já tem preparada, porque ele já até falou pro Ibi que ele já comprou passagens pro Ibi e pro Wade voltarem pro Japão. O terceiro lugar é do episódio 10, e depois que o Ash encontra o Wade na mansão do Golzinho e salva ele, ele vai junto dos capangas dele para destruírem os carros do Golzinho. E naquele momento ele decide voltar para buscar o corpo do Shorter, depois de uma conversa que ele teve com o Wade. Então ele pede que o Alex e os outros capangas cuidem do Wade e não deixem que o Wade saia de perto deles por nada até ele voltar. Então nesse momento todo, lá no estacionamento, o diálogo deles começa com o Wade dizendo que sabe que ele não vai poder ir junto. Ele sabe que o Ash já tem isso em mente, que ele vai sozinho. Então quando o Ash está prestes a sair, o Wade grita por ele e manda para ele tomar cuidado e voltar em segurança, que ele vai estar esperando pelo Ash para sempre. Gente, esse momento é assim, ó, é um tiro, realmente. E em segundo lugar, a gente tem o que provavelmente é a conversa mais divertida que os dois tiveram até agora, que é o primeiro momento em que eles conseguem parar sozinho e terem um momento de paz e conversarem sobre coisas cotidianas, sobre coisas aleatórias. Essa conversa aconteceu no episódio 11, lá no esconderijo do Ash, e os dois eles estão comendo junto e em determinado momento eles começam a conversar sobre coisas
pessoais. Então o Ash acaba contando pro Wade sobre a vez em que ele se vestiu de Jack Lanterna e se assustou com o próprio reflexo, e por isso hoje em dia, até hoje em dia, ele morre de medo de abóboras. E nesse momento o Wade ele cai na gargalhada sem ter menor piedade do Ash, e é realmente um diálogo extremamente divertido entre os dois, porque a gente não teve esse momento slice of life deles até aqui. Foi a primeira vez que a gente conseguiu viver isso e a primeira vez que os dois personagens puderam se conhecer um pouco mais. Em primeiro lugar, ganhando disparada a enquete, a gente tem um diálogo também do episódio 11, que é um episódio cheio de diálogos importantes, mas eu acho que um dos melhores diálogos entre os dois de toda a série, de todo o anime, de todo o mangá. Depois de acordar no meio da madrugada com um sonho, com um pesadelo, o Ash e o Wade eles começam a conversar. Então o Ash ele finalmente tem um momento em que ele desabafa pro Wade, e ele conta a história do primeiro homem que ele matou, o homem que estuprava ele em Cap Code. E ele chora contando isso, ele chora falando pro Ed sobre as coisas que ele viveu, e é a primeira vez que ele consegue liberar tudo aquilo e desabafar, contando tudo aquilo pro Ed. A gente vê uma face do Ash que a gente não costuma ver, é um Ash sem medo de ser ele mesmo, sem medo de contar como ele realmente se sente. E o Wade tá ali de uma forma extremamente madura para receber aquilo tudo. O Wade, ele é completamente empático, ele recebe aquilo tudo de uma forma muito aberta, ele tá pronto para dar tudo aquilo que o Ash precisa naquele momento. Inclusive, um ponto forte desse diálogo é o momento em que o Wade fala pro Ash, depois daquilo tudo, ele fala que não importa o que aconteça, pode o mundo inteiro se voltar contra o Ash, ele vai estar sempre do lado do Ash. Então, para concluir esse diálogo, o Ash ele deita sobre o colo do Wade e pede pro Wade para ele ficar do lado dele, e diz que também ele não vai pedir para sempre. Um adendo que no mangá o Wade responde para sempre. Isso é a minha revolta sobre esse trecho, porque o Wade deveria sim ter respondido. Algumas pessoas não têm uma perspectiva tão clara do diálogo para perceber que o Wade já falou que vai esperar o Ash para sempre em outros momentos. Eu acho que para concluir esse diálogo da forma certa, da forma ideal, precisava sim na adaptação ter tido a resposta do Wade, mas não teve. E então que fique claro para quem não conhece a história do mangá, no mangá o Wade responde, depois que o Ash diz eu não vou pedir para sempre, ele responde para sempre. Então esse é disparado o melhor diálogo dos dois, e eu concordo plenamente com o resultado dessa enquete, porque eu acho que esse é o melhor momento que eles viveram. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo outros diálogos, outros momentos entre os dois que você acha que foram importantes e que eu não tinha como encaixar aqui, porque isso foi uma democracia. E eu espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, porque isso me ajuda bastante a crescer na plataforma. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.